Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Abra a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 8. Eu quero só fazer menção de 2 avisos que foram passados. Bom, primeiro que todos os avisos agora estão no aplicativo, então você pode abrir o aplicativo a hora que você quiser, você vai ter sempre as informações da igreja no aplicativo. Se você ainda não abaixou o aplicativo, você pode abaixar, é gratuito. No final do culto, lá no quiosque, você pede para eles te ajudarem, para o pessoal te ajudar a baixar o aplicativo. Mas não se esqueça que sábado agora nós temos 2 eventos muito importantes na igreja. O primeiro é a cura interior e libertação, que vai acontecer aqui na parte da tarde. Se você nunca fez cura interior e libertação coletiva, seria muito importante você participar. Porém, só pode participar quem está fazendo ou já fez discipulado. Não importa se você não fez aqui na igreja, mas se você já fez discipulado em algum outro lugar, você pode participar da cura interior e libertação. É um momento especial para você quebrar vínculos, né? Eu sempre digo que é um momento de você quebrar os vínculos com coisas do passado, que muitas vezes você deu autoridade para que entidades e outras coisas viessem sobre sua vida, né? Outros espíritos imundos viessem sobre sua vida, e na cura interior e libertação você pode quebrar esses vínculos, pode quebrar essas maldições. E também vamos ter no sábado à noite, a nossa noite do lanche. Nós vamos fazer o lanche essa semana, para nós arrecadarmos recursos para aquela campanha do pagamento das casas. Semana que vem é Santa Ceia, eu quero mostrar a campanha, como que ela está acontecendo, o quanto que nós temos arrecadado. Se você ainda não faz parte da campanha, é só você pegar informações no quiosque. Eu quero participar da campanha. Você pode participar com quanto você sentir no seu coração. Nós vamos nessa campanha, acho que até janeiro, dezembro, janeiro, não me lembro, mas a campanha termina até o final do ano, e temos como objetivo pagar as casas que nós compramos e que precisamos agora honrar esses compromissos. Amém? Glória a Deus. Então o lanche vai estar no link, vai estar no aplicativo, os oficiais vão estar oferecendo o lanche. Participa, porque você participando, você está abençoando a igreja. Em vez de você comprar alguma coisa no iFood nesse sábado, você compra do iResgate no seu aplicativo, tá bom? Não compre nada do iFood. Se você comprar do iFood, teu lanche vai explodir quando chegar na sua casa. Vai dar uma dor de barriga que você vai ver. Não, estou brincando. Mas compra do nosso. Vai ser bênção para a gente, para todos nós. Você está investindo no lugar onde você está. Vamos ficar em pé. Juízes capítulo 8. Eu quero ler somente um versículo com você. Eu tenho uma direção do Espírito de Deus para nós. Quero compartilhar essa palavra com você. Juízes capítulo 8, somente o versículo 28. Abre a Bíblia, Juízes 8, versículo 28. E você deixa a sua Bíblia aberta depois de nós orarmos, que nós vamos caminhar um pouquinho pelo livro de Juízes. Diz assim o versículo 28, só o versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Vou ler novamente o versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Falei, nos dias de Gideão. Fala para o teu irmão, tem os teus dias. Fala para quem está do teu lado. Fala para outra pessoa, fala, e Deus tem paz para os teus dias. Ó, escute, o inimigo não quer que você tenha paz. Talvez alguém aqui na cidade não quer que você tenha paz. Talvez amanhã você vai trabalhar preocupado com alguma palavra que foi te entregue na sexta-feira para te tirar a paz. Mas fale para quem está do seu lado, Deus quer que você tenha paz. Levanta a sua mão e fale, Deus tem dias de paz para você. Pode se assentar, nós vamos orar com você assentado. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar? Amado Deus, nós estamos na Tua presença como igreja. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, não há ninguém que veio aqui para cultuar aquele que nós cultuávamos no passado. Nós viemos aqui para Te cultuar, Senhor. Não há ninguém aqui, Senhor, que veio para prestar serviço ou cultos àqueles que dirigiam a nossa vida no passado. Nós estamos aqui para prestar cultos e servir ao Senhor. Então, Senhor,
com esses anjos que o Senhor tem aqui dentro, no meio do teu corpo, com esses anjos, ó Deus, que passeiam entre nós, eu peço que o Senhor faça a obra que o Senhor tem para nós nessa noite. E que sejam desbaratados todos os inimigos, e que sejam quebradas todas as cadeias. E como nós cantamos na última música, que toda mentira, todo engano realmente caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor seja o Deus da nossa vida, e nós possamos viver assim como Gideão viveu, Senhor, dias de paz. Então, Senhor, nós declaramos que todo espírito maligno contra a nossa vida não vai prevalecer em nome de Jesus. Você pode falar, não vai prevalecer nenhum espírito maligno contra a minha vida e contra a minha família, em nome de Jesus. Senhor, nós viveremos dias de paz, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, age sobre nós, abençoa cada família. Peço por esse coração que está apertado, Senhor, por essa irmã que está angustiada, por esse homem que está preocupado. Peço que o Senhor haja agora poderosamente, e ele possa comer dessa palavra, assim como o Senhor deu para João, Senhor, comer aquele livrinho, que o teu filho possa comer dessas palavras agora, e possa sentir o doce na boca, em nome de Jesus. Bendito é teu nome, abençoa-nos agora, Senhor, me ajude, e que a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre libertação, libertação ser um processo. E eu queria ministrar um pouquinho sobre isso no seu coração, porque cristocidentemente o Senhor vem me trazendo nessa direção. Falamos sobre Raabe, falamos sobre cabeça e cauda na quinta-feira, e eu já tinha pregado sobre Gideão há 15 dias atrás, e hoje eu quero falar sobre libertação, um processo. A história de Gideão nos ensina sobre princípios de um processo. A história desse homem que começa no capítulo 6, vamos para o capítulo 6, fala desse processo de libertação, e um processo muito lindo, um processo que Deus tem para nós, um processo que Ele quer que aconteça em nós. Na quinta-feira eu falei sobre cabeça e cauda. Seria muito importante se você pudesse acessar o aplicativo e ouvir a ministração de quinta-feira, para você entender o que é ser cabeça e não cauda, porque ser cabeça é estar dentro da plenitude daquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo, e ser cauda é viver debaixo das mentiras, ser enganado, arrastado, como Satanás arrastou 1/3 dos anjos dos céus antes da queda do homem. Nós cristãos, geralmente caminhamos dentro desse processo de libertação, vocês vão ver aqui na palavra, mas a maioria, talvez até a pessoa que está do seu lado, a maioria para no 2º ou 3º estágio desse processo, não avança, e aí a libertação não é por completo, porque nós falamos também sobre Raabe num dos cultos, e eu falei que Raabe foi uma mulher que passou por ela manifestava realmente um coração com um desejo cristão, abandonando o seu passado, vivendo para Deus, fazendo a sua cura, no relacionamento com a sua família, e buscando a salvação daqueles que estavam perto dela, e o bem daqueles que estavam perto dela. Então nós sabemos que o cristianismo envolve isso, fazer o bem para o outro, salvar as pessoas, sermos curados, dependermos de Deus e quebrarmos os vínculos com o mundo. Isso é o cristianismo. Mas você percebe na vida, talvez não sua, mas na vida de outras pessoas, que nem todos chegam nesse ponto. Muitos chegam no ponto de amar a Deus, alguns deixam o mundo, outros não deixam, outros não são curados, não promovem a cura no seu coração que precisavam, param num estágio, não termina a cura. E isso é porque, também falei sobre isso nesses dias, isso é porque muitas pessoas saem do Egito, abandonam Faraó, mas não abandonam os costumes do Egito, não abandonam aquilo que aprenderam no Egito. Então vem para o cristianismo
com todas aquelas crenças, sentimentos, mazelas, doenças do Egito e continua andando no meio da igreja. Gideão nos fala de um processo de libertação, e se você for cuidadoso como um homem, uma mulher de Deus, porque eu duvido que você esteja aqui para perder tempo, eu creio que você vem aqui porque você ama a Deus e porque você quer o melhor para a sua vida. E muito mais do que você amar a Deus, não se esqueça que Deus te ama muito mais, porque foi Ele que nos deu Jesus para morrer por nós, o próprio Deus deu a sua vida por nós. Então, já que você não veio aqui para perder tempo, nem eu vim aqui para pregar e perder tempo, eu sei que o nosso coração está voltado em fazermos a vontade de Deus, em buscarmos atingir o que Ele quer para a nossa vida, o propósito dEle para a nossa vida, porque o propósito de Deus para a nossa vida é que vai me fazer feliz. Então, observe bem esse processo de libertação, porque nesse processo, contém chaves para você viver esse cristianismo completo, de abandonar o mundo, amar a Deus, ser curado nas áreas da sua alma, fazer o bem e levar outras pessoas para serem salvas. Esse processo de libertação te levará a isso. Eu quero começar, eu não vou ler do capítulo 6, vocês percebem que eu não tenho tempo de ler do capítulo 6 até o 8, né? Vamos então conhecer a história de Gideão, para a gente ver esse processo? Eu vou falar a história e depois nós vamos entrar no processo. Gideão era um homem que se sentia extremamente inferiorizado, pequeno. Gideão, capítulo 6, estava malhando trigo no eirado, num lugar onde não era para malhar trigo, ele estava fazendo isso porque ele estava com medo que os midianitas viessem e robassem o que ele tinha. E ele se sentia o menor da família, o menor da tribo, o menor de tudo. E o anjo do Senhor se acampa debaixo de um carvalho, sicômoro é Zaqueu, debaixo de um carvalho. E aí o anjo do Senhor chama Zaqueu e fala para ele: ô homem valente. E ele olha, fala: com quem que ele está falando? Com quem? Cadê? Às vezes a gente fala isso aqui na igreja, né? Você é próspero, e a pessoa olha e fala: quem? Quem? Como assim sou próspero? Você é um abençoado, cadê? E Gideão fez isso. Ei, homem valente. E ele falou: quem? Cadê? Tem mais gente aqui? E o anjo estava falando com ele. E você conhece a história. Gideão então é chamado pelo anjo do Senhor, tem um encontro ali com o anjo do Senhor, e nesse encontro com o anjo do Senhor, ele não percebe que é o anjo do Senhor, ele só vai se perceber depois, quando ele fala para o anjo: olha, então fica aqui que eu vou preparar uma comidinha para a gente comer juntos, para que eu possa te conhecer, ver o que é isso. Nesse tempo, ele reconhece quem é Deus, ele reconhece que ali era o próprio Senhor, e ele diz então que ele iria morrer. Ele fala: eu vou morrer porque eu estou vendo o Senhor. E o Senhor fala assim: não, você não vai morrer, eu vou te usar, você vai fazer a obra do Senhor, vai fazer a minha obra, você vai libertar o povo. E aí Gideão fala que aquele lugar é um lugar de paz. Ele diz assim, ele faz um altar, ele fala: esse lugar aqui é um lugar de paz. Porque, meu irmão, escute, todas as vezes que Jesus, o Senhor Deus, estiver reinando no nosso coração, nós vamos ter paz. Seja a situação que for, aconteça o que acontecer, se Jesus Cristo estiver reinando no seu coração, você vai ter paz. Pode morrer quem for perto de você, você pode sentir dor, mas se Jesus estiver no centro, você vai sentir paz, porque você vai falar: eu sei que Deus está no controle disso. Não estou entendendo, estou sofrendo, estou triste pelo que está acontecendo, mas eu sei que Deus está controlando, então você vai ter paz. E Gideão então passou até essa paz, levantou o altar de paz ali, e vamos para o capítulo 7, o anjo do Senhor aparece para Gideão na mesma noite e fala para ele assim: Gideão, é o seguinte, eu vou te usar, você vai libertar o povo, mas nós vamos começar a fazer o seguinte: você vai lá na casa do teu pai, pega o segundo boi, mata e destrói o altar que teu pai levantou para Baal, porque o povo de Israel está dependendo desse Baal, o povo de Israel está achando que é esse Baal que vai libertar eles, e teu pai é um sacerdote para eles, então você vai lá, vai destruir, corta a cabeça desse ídolo, pica esse ídolo, me oferece um sacrifício, começa por aí. E aí Gideão vai e faz isso, e o povo fica louco, porque fala: olha o que Gideão fez, destruiu o nosso altar, como que pode? Nós estamos confiando que seria esse Baal, esse Deus que nós estamos adorando, que vai nos libertar. E aí Gideão faz isso, o povo fica revoltado, troca o nome dele, de Gideão para Jerobaal, porque ele é aquele que cortou a cabeça de Baal. E Gideão então agora convoca o povo, e de maneira assustadora, o povo
se une a Gideão e vai para a batalha. Vai para a batalha. 22 mil pessoas. Quantas? 22 mil pessoas vão para a batalha. Chegamos no capítulo 8, final do capítulo 7 para 8, Gideão está com os 22 mil homens, e Deus diz assim, é muita gente que está com você, porque se você vencer essa batalha, eles vão dizer que foi por causa da nossa força, da quantidade de gente. Então é o seguinte, Gideão, você vai diminuir esses homens. Só que para um pouquinho, eu vou parar a história aqui, vou adiantar só um pouquinho. Quando Gideão vai para a batalha, ele olha o exército do inimigo, dos midianitas que estavam esperando por ele, diz a palavra de Deus que era como se fosse areia do mar, a quantidade dos exércitos. Diz a palavra de Deus que eles eram como gafanhotos na terra, eram muitos, não estavam todas as tribos aqui. E Deus fala, é muito, porque se você vencer com esse monte de gente, você vai falar que eles vão falar que eles venceram porque era um monte de gente. Então faz o seguinte, fala para eles que os tímidos e covardes voltem atrás. E Gideão chega e grita, quem é tímido e covarde volte. E ele vê 12 mil indo embora. Aí Gideão fala, meu Senhor, ficou só 10 mil. Aí Deus olha e fala, ainda é muito. Vai lá embaixo no riacho, aqueles que lamberem a água, você vai contar, estes que lamberem a água, estes que eu estou te mostrando, você vai separar, e esses é que você vai levar para a batalha. Quando Gideão começa a contar, tinha só 300, e ele vai para a batalha com esses 300, e Deus fala, com esses é que eu vou te dar a vitória. E agora, encerrando essa história, até o capítulo 8, onde nós estamos, Gideão agora com esses 300, ele divide em 3 grupos de 100, manda esses homens levarem chofar e cântaros de vasos de barro vazios, e manda esses homens subirem em 3 posições diferentes no meio dos midianitas. Só que no meio disso ele já teve medo, ele faz a prova da lã, o Senhor confirma para ele que ele vai vencer mesmo, e aí Gideão agora está lá em cima no monte, para atacar o inimigo, e Deus fala para ele assim, Gideão, se você está duvidando, faz o seguinte, deixa os teus homens aí, desce ao teu acampamento, você mais alguém, escuta o que eles estão falando. E Gideão então à noite, vai, desce, e ele se esconde perto do acampamento e começa a escutar o que os homens estão falando, e os homens começam a dizer, eu tive um sonho que era cortado trigo, que era cortado, aí Gideão escuta, é o Deus de Israel que vai dar a vitória para Israel sobre os midianitas. E Gideão então fica animado, fala, e ele sobe então, preparado para essa batalha, e quando Deus manda ele descer, ele fala assim, vocês vão agora guerrear, e vocês vão, quando vocês escutarem chofar, todo mundo vai tocar o chofar, os 300, cada um numa posição, e quando nós tocarmos o chofar, vocês vão quebrar os vasos e vão gritar, por Deus e por Gideão, vamos fazer isso. E aí quando o Gideão tocou, todo mundo tocou, aquele barulho de chofar, quebraram os vasos, diz a palavra de Deus que Deus levantou uma confusão no meio do arraial, eles pegaram as espadas, começaram a matar uns aos outros, eles mesmos, por causa daquela escuridão, o medo, o barulho que se causou, o pânico que Deus gerou lá no meio deles, eles começaram a matar um ao outro, e foram perseguidos por Israel, e Israel venceu a batalha, e diz o versículo 28, que eles tiveram paz, Gideão teve paz, até o fim da sua vida, porque o inimigo foi realmente vencido. Essa é a história de Gideão. Qual é o processo de libertação que nós vemos aqui? O processo de libertação começa encontrando Deus. Ninguém vai ser liberto, se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, se você veio de outra igreja, se você já está aqui há muitos anos, escute, ninguém vai ser liberto sem o encontro com Deus. O encontro com Deus começa o processo de libertação. É conhecendo Ele, é encontrando-se com Ele, é quando Ele chama você, porque você precisa entender que é Deus que nos chama. Muitas vezes a gente fala assim, eu fui para Jesus, mas se você um dia estudar a palavra de Deus de maneira correta, você vai ver que foi Jesus que te chamou, foi Ele que te convenceu, foi Ele que de alguma maneira fez você assistir um programa de televisão, uma série evangélica, pegou um folheto na rua, alguém falou do amor de Jesus para você, foi Ele que foi atrás de você, foi Ele que se apresentou para você, e Ele então fisgou o seu coração,
Ele mexeu com você. E você então começa a ter aquele entendimento de que Ele existe. Deus existe. Não importa o que o mundo diga. Não importa se o mundo diz que Deus não existe, que isso aqui é um caos. Não importa o que o comunismo diz. Não importa o que o socialismo diz. Não importa o que ninguém diz. Importa que Ele existe. Porque eu estou sentindo que Ele existe. Isso é comigo. Não se trata de algo que os homens estão fazendo, se trata do que Deus está fazendo comigo. E foi o que aconteceu com Gideão. Ele teve a sua experiência com Deus, ele teve o seu encontro com Deus. Em Juízes 6:11, o Senhor se apresenta para Gideão. E aí ele começa a entender sobre esse amor, um Deus que vem diante dele com amor, para mudar a sua história, um Deus que vem para ele com amor, para fazer dele um homem diferente do que ele se sentia e que ele achava que ele era. E você começa a escutar desse Deus, e você começa a escutar desse Deus que te ama, e que tem uma história diferente para você, uma história, não é de sucesso, mas é uma história de alegria, uma história de vida, que consequentemente vai te gerar sucesso. Um Deus que se apresenta para você, mostrando que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que diz lá em Atos capítulo 4, quando Pedro está fazendo um discurso, um Deus que diz que não há salvação em nenhum outro nome, debaixo dos céus e da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser por meio de Jesus. Ele se mostrou para nós. Ele se mostrou para nós. E Ele disse, você não vai ser salvo de outra maneira, a não ser por meio de Jesus. A libertação começa nesse encontro, em entender quem é Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor, você que está assistindo o culto, você que está aqui na igreja. Se você está na igreja simplesmente porque você acha que é um lugar legal, porque você tem que vir prestar a sua reverência a um Deus que está nos céus, sem entender quem Ele é, você talvez não esteja nem salvo, porque só é salvo quem realmente tem esse encontro. Aí deste encontro vem o segundo ponto da libertação, que é o altar. Fale comigo, o altar. Depois desse encontro, em Juízes capítulo 6, versículo 24, Gideão vai fazer um altar, e agora ele vai abrir o coração dele, ele vai falar, o Senhor é o meu Deus. Gente, deixa eu dizer, para nós, é muito fácil a gente ler a Bíblia e entender isso agora, mas você tem que entender que para um judeu, um homem que vem caminhando na sua história, dentro dos deuses dos seus pais, e agora aparece alguém e fala, eu sou Deus, e ele fala, então você agora é o meu Deus, isso é muito sério. E Gideão então ele constrói um altar para Deus. Essa é a segunda parte da libertação, quando nós abrimos o nosso coração, e não só sabemos quem Ele é, mas o convidamos para estar em nós, quando nós colocamos Ele para reinar na nossa vida. Nós aprendemos aqui numa série de mensagens em João, que muitos podem ter Jesus, outros vão andar com Jesus, com Jesus, e não tê-lo somente ao seu lado. O altar é para estar aceso, o altar é para estar com fogo, o altar é para prestar adoração. Não adianta nada eu saber que Jesus Cristo existe se Ele não está no meu coração, se Ele não está queimando em mim. A libertação vem por esse processo. Cristo tem que estar dentro de mim, Ele tem que estar vivo dentro de mim. Ele não pode ser somente um conceito na minha cabeça, um valor religioso. Ele tem que ser Deus. O Deus que se encontrou comigo, que mostrou a salvação, agora Ele tem que reinar em mim. Tem que ser o meu Senhor. O que o fogo causa? Causa energia, né? O fogo é uma energia muito grande. Ele pode destruir, ele pode incendiar o que está em volta. Ele muda as situações que estão à volta. O altar é isso, o altar ele é vibrante, o altar é intenso, o altar é Deus em mim.
trazendo coisas novas sobre a minha vida, mostrando, destruindo o que está errado, purificando o que tem que ser purificado. Gideão então faz seu altar. O processo de libertação, então, já temos duas fases, e a maioria dos cristãos ficam nessas duas fases, se não entram até na terceira. Qual que é a terceira fase? A terceira fase é quando nós chegamos no capítulo 6 ainda, em versículo 25, e Deus chama Gideão e manda ele quebrar o altar do pai. Muitos até chegam nessa fase, alguns ficam só na primeira e segunda, sei quem é Jesus, ele me chamou, eu dou meu coração para ele, e muitos avançam até a próxima fase, que é a fase 3 de Juízes capítulo 6, 25, ou seja, quebra de vínculos. Fale comigo, quebra de vínculos. Muitos quebram os vínculos, mas muitos param aqui. O que é quebra de vínculo? Bom, você já sabe, é quando eu renuncio, quando eu digo, eu não quero mais aquilo que eu fazia, eu quero um novo, eu quero um tempo novo na minha vida. Se você abrir a palavra de Deus, eu não tenho muito tempo para ler algumas passagens com você, mas eu gostaria de ler pelo menos algumas. Abra no Salmo 115, Salmo 115, por favor. Abra lá, por favor. É a palavra de Deus que está falando isso, amém? Então não sou eu, não é o apóstolo Edson, é o Senhor. Dê ouvidos ao que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Não a nós, Senhor, Salmo 115, acharam o versículo 1? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória. Então, peraí, a quem que eu dava glórias antes? Para um pouquinho, a quem você dava glórias antes? Um artista de televisão, de cinema, jogador de futebol, algum pedaço de pau, algum pedaço de gesso, algum ídolo, a quem você dava glórias? Aqui está dizendo, ao teu nome dá glórias. Então, nós já estamos vendo que nós começamos errados a nossa vida. Uma grande parte da nossa vida nós já estávamos errados, nós demos glórias à pessoa errada. Tem uma frase aqui que eu uso aqui na igreja, que eu já vi um endemoniado na internet tentando combater o que eu escrevi, quando eu falo assim, não fique falando que você adora ovo maltine, que você adora chocolate, que você adora, adorar é a Deus, vamos ter um hábito de falar que nós adoramos a Deus. E se eu falar que eu adoro macarronada, não tem nada de errado, mas para que você precisa falar isso? Adore a Deus, a glória é a Deus, a glória é a Deus. Quando nós aplaudimos aqui dentro, nós não aplaudimos a quem acabou de cantar, ou a música que foi terminada de cantar, ou o pastor, nós aplaudimos a Deus, por reconhecermos a autoridade dEle e aquilo que acabamos de cantar, nós o adoramos por meio das nossas palmas, e seja qualquer outro tipo de barulho, mas é a Deus, amém? Então vamos lá, continue, versículo 2, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, prata e ouro são os ídolos deles, o nosso Deus está nos céus, mas o Deus deles, onde estão? O nosso Deus está? Versículo 3, onde está o nosso Deus? Mas e o Deus do mundo? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Aqui está falando de um ídolo. Não importa se é bonitinho, se é bem pintado, se não é bem pintado, se representa, se me faz lembrar, quando eu olho eu me lembro, é uma imagem de Jesus, estou vendo uma estátua aqui de Jesus crucificado, eu me lembro de Jesus assim, quando eu vejo essa imagem de Jesus crucificado, eu me lembro de Jesus, não importa, não, está dizendo aqui que isso aqui não tem ouvidos, não tem olhos, não sente cheiro, está dizendo que é um pedaço de pedra. Não, para mim é Jesus, não é Jesus, não, realmente não é Jesus, então o que é? É para me lembrar de Jesus. Tá, então tá bom. Você quer um negócio desse para você se lembrar de Jesus? Então continua lendo. Versículo 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8. Leia, por favor, o que está escrito. Muito bem. Tornem-se semelhantes a ele, aqueles que os fazem,
Ah, mas não fui eu que fiz. Não, opa, estou livre. Não, mas aqueles que confiam nele, que esperam nele, tornem-se semelhantes a ele. Então, quando uma pessoa adora uma imagem de um Zé Pilintra, por exemplo, ele vai se tornar igual a quem? Se uma pessoa adora a imagem de um preto velho, ele vai se tornar igual a quem? Ah, de um São Francisco. Vai se tornar semelhante a quem? Vai se tornar semelhante àquilo que ele adora. Nós nos tornamos a imagem daquilo que a gente adora. Quando o Neymar estava no auge da carreira, ele rapava a cabeça que nem aquele louco, o que o jovem fazia? Você rapou a cabeça daquele jeito? Hã? Mas você conhece alguém que rapou, não conhece? Quem conhece gente que rapou a cabeça igual do Neymar na época? Aí, eu também conheci. Porque as pessoas se tornam semelhantes ao que adora, ao ídolo. Ao ídolo. Isso é Deus que está falando. Não é o homem, é Deus. Então volte lá para Juízes capítulo 6. Quebra de vínculo é quebrar aquilo no qual eu colocava a minha confiança, onde eu colocava a minha esperança. É a quebra de vínculos. E Gideão fez isso. Foi para o ponto 3 da libertação. Foi chamado por Deus, entregou seu coração para Deus, e agora ele está destruindo aquilo que, na vida dele, que não era Deus. Isso aqui não é Deus. Isso aqui não é Deus. Isso aqui não é Deus, tira isso aqui da minha vida. Ah, eu sou torcedor de tal time, eu morro por aquilo. Como morro? Eu tenho que morrer pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos. Morrer por time? Como assim? Então isso aqui está se tornando um Deus na minha vida. Sai da minha vida. Tá, todo mundo chegou nesse ponto 3. Começamos o processo de libertação, estamos no 3. Fui chamado por Deus, tenho Ele no meu coração, Ele é o meu Senhor, o meu Deus, e eu quebro os vínculos. Eu vou descobrindo coisas que eu estou errado, e eu vou quebrando os vínculos com isso que me fez adorar o que está errado. É bem o que está escrito em João 8,32, né, que o nosso presidente usa tanto. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você vai conhecer a verdade, e a verdade te liberta. Então, esse é o processo. 3, vou quebrar os vínculos com a mentira e vou conhecendo cada vez mais o Senhor, vou sendo cada vez mais livre. Mas tem mais 2 outros pontos, que é onde a maioria das pessoas param, que está no capítulo 7 de Juízes, versículo 2, quando Deus diz assim para Gideão: Gideão, é demais o povo que está com você, você vai agora chamar somente aqueles que eu quero. Fala quem é time, eu vou te dar orientação. Escute agora a palavra para que o Espírito Santo fale com você. Eu vou te dar orientação. O ponto 4 fala de uma libertação segundo os comandos de Deus. Fale, comandos de Deus. Escute, eu fui chamado por Deus, eu entreguei meu coração para Ele. Eu agora estou rompendo com as mentiras e quebrando os vínculos com as entidades e com as trevas. O que me fez ser um perverso sexual, o que me fez ser um ladrão, um assassino, sei lá o que você foi na sua vida. Eu agora estou rompendo com essas trevas, com esses demônios familiares que vieram da minha família para me matar, para me destruir. Estou rompendo com esses demônios. Tudo bem, vem o ponto 4. Comandos de Deus nesse processo. Fale comigo, comandos de Deus. Deus fala assim: Gideão, agora vai acontecer a libertação. Você já tem o altar, você já sabe quem eu sou, você já rompeu com o ídolo lá. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você ficar quebrando maldição na sua vida se você continua debaixo de algum altar aí, meu irmão. Você está se enganando. O demônio não vai te largar. Ele não vai te abandonar. Porque entidades, eles agem de acordo com legalidades. Se você está dando legalidade, ele não vai te soltar. Então precisa quebrar esse vínculo. Quebrei o altar, quebrei, destruí. Isso não comanda mais minha vida. Então agora eu preciso ouvir os comandos de Deus. E Deus então vai dar alguns comandos para Gideão. Ele vai falar para Gideão assim: é muita gente. Tá bom, volta os tímidos e covardes. Ficaram 10 mil. Ainda é muita gente. Deixa ver quem lambe a água. Lambe a água? Mas parece loucura. Olha para quem está lambendo a água. Agora você vai para cima do monte, divide em 3 partes, leva jarro vazio,
leva chofar, grita e toca o chofar, toca o chofar e grita. São comandos. A libertação, fase 4, depende das direções que Deus nos dá, por meio dos profetas, por meio dos pastores, por meio da sua palavra e por meio daquilo que Deus começa a te mostrar. Aí começa um grande problema, meu irmão. Aí começa o grande problema, porque a maioria, quando eu falo a maioria, você sabe que não é da nossa igreja, né? A nossa igreja aqui, todo mundo é anjo. Você nunca se esqueça disso, nós já chegamos à estatura de anjo aqui, estamos já quase arcanjo. O pessoal lá fora, não somos nós somos perfeitos. Mas aí começa o problema da maioria dos cristãos lá de fora, que não tem intimidade com Deus, não tem o quê? E aí fica dependente somente da oração do apóstolo, do profeta, do pastor, do ministro de libertação, e não tem os comandos de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, quando é que um pastor entrou na sua casa e abriu a tua cômoda de cueca, de calcinha? Alguém já fez isso na sua casa? Porque todo mundo tem uma cômoda com uma gaveta dessa, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu lembro do Roberto Jefferson, que ele é cristão, crente, né? Um homem sério. Ele disse que quando ele foi preso pela Polícia Federal, ele estava na casa dele fazendo devocional com a esposa dele, quando a Polícia Federal entrou e começou a abrir o armário com as coisas íntimas da esposa dele, ele ficou envergonhado. Quando é que algum pastor entrou na sua casa e foi abrindo gaveta na sua casa? Já fiz isso, Ed Carlos, alguma vez na sua casa? Não. Já fiz isso na sua casa, Bianca? Não. Deixa eu contar uma coisa legal. Quando eu era líder de adolescentes, eu e a Adriana, lembra disso? Eu morava em São Paulo, e uma vez por semana, cada 15 dias, nós íamos na casa de algum adolescente, e a gente avisava, essa semana nós vamos na sua casa. E eu falava para eles, e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o seu quarto. Nossa, gente, eles tinham pavor. Todos deixavam o quarto arrumadinho, porque a gente não avisava quando ia. Então passaram a deixar o quarto arrumado. As mães falaram, que milagre está acontecendo? Eu falei, não sei. Mas eu volto ao assunto. Alguém já entrou na sua casa e ficou abrindo os teus móveis? Não. Nem teu pai, nem tua mãe fazem isso. Vão lá no teu quarto e ficam abrindo os teus móveis. Quem é que vai ter essa intimidade? Sabe quem vai abrir os teus móveis? Sabe quem vai olhar o que está acontecendo lá dentro da sua casa? É você. É você que sabe o que está acontecendo no teu casamento. É você que sabe o que está acontecendo com o teu filho. É você que está vendo. Ainda que você chegue aqui e fale assim, sabe, meu filho, quando chega da rua, ele chega cheirando cigarro, ele chega cheirando drogas. Quando meu filho chega da rua, ele chega violento. Ainda que você fale tudo isso para nós, e nós possamos ter discernimento, é você que vê realmente o que está acontecendo dentro da tua casa. E na fase 4 da libertação, eu preciso ouvir os comandos de Deus para a minha vida. Eu preciso ter intimidade com Deus para saber que eu preciso orar sobre o leito onde meu marido dorme. Eu preciso jejuar por aquela questão. Eu preciso parar de falar tal coisa porque isso está trazendo problema. O Espírito Santo é que vai te orientar, Ele que vai te mostrar. Mas a maioria dos cristãos não querem intimidade com o Espírito Santo, então vai ficar ouvindo só a palavra do pastor. É impressionante. Vai ver o apóstolo, o profeta Vinícius. Quem é que vai querer oração do apóstolo Vinícius? Os mesmos de sempre, que nunca mudam. Vai querer oração dele. Mas não muda. E por que não muda? Porque falta intimidade com Deus. Pode qualquer um colocar a mão na sua cabeça, se você não tiver intimidade com Deus, você não vai mudar. Vai chegar na hora do louvor, você está morto. Vai chegar na hora da oração, você está morto. Na hora da palavra, você está morto. Na hora que você chega em casa, você está morto. E está morto. Não é o homem de Deus que vai fazer você ressuscitar. É o Espírito Santo de Deus que está em você que faz você ressuscitar. E para você ressuscitar, pode aplaudir o Senhor Jesus. E para você ressuscitar, você precisa querer essa intimidade com Deus. Aí sim, agora vem pedir oração para os homens de Deus, que agora a unção vai se potencializar em você. Agora sim, vem pedir oração. Sabe, às vezes a gente tem alguns homens de Deus que vêm aqui para a nossa igreja, ou até mesmo comigo, ou os pastores, em vez de a gente orar para que a pessoa seja abençoada, está sempre com aquelas oraçõezinhas de que, Deus liberta, Deus muda, Deus transforma.
Nem pede oração para mim, porque a minha oração é: Deus, leva logo, abençoa, leva para o céu, acaba com isso. Estou brincando, eu não oro dessa maneira, tá bom? Pode pedir oração para mim. Eu estou brincando com você, mas eu quero que você entenda. O processo da libertação tem que envolver nossa intimidade com Deus, porque o Espírito Santo nunca vai fazer você ficar longe de um líder, o Espírito Santo nunca vai fazer você deixar de orar, o Espírito Santo nunca vai fazer você ficar criticando as coisas de Deus, o Espírito Santo vai colocar você como um ajudador, um apoiador, um incentivador, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tudo aquilo que é contrário a Deus não é de Deus. E sabe como que eu percebo isso? Por meio de intimidade com Deus. Isso é libertação. Isso é libertação. Se eu tenho intimidade, eu tenho revelação. Se eu tenho revelação, eu sou liberto. Se eu não tenho intimidade, eu só fico esperando os homens orar por mim. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe quem é esse? É Jesus. Ele é que nos liberta, Ele é que nos transporta. Lá em Efésios capítulo 6, diz que este mundo, preste atenção, esse mundo, ele é regido por principados e potestades. Eu estou dando aula de Apocalipse mais uma vez, e nós estamos falando do terceiro céu, onde Deus habita, onde os crentes habitam, que já morreram, e nesse terceiro céu, Satanás ainda tem acesso. Vai acabar esse acesso, ele vai ser atirado por terra, mas ainda não foi, ele ainda tem acesso a esse terceiro céu. Vai chegar um momento que ele vai ser jogado por terra. Quando começar a tribulação, ele vai ser jogado por terra. E aí nos céus, todos os crentes que estão nos céus, eles vão gritar: glória a Deus, foi lançado por terra o acusador dos nossos irmãos. Porque ele hoje tem acesso ao terceiro céu. Foi assim, quando Jó estava na terra, ele deu uma voltinha e falou, Deus falou: você está olhando para o meu servo Jó, né? Você quer acabar com ele, né? Então ele tem acesso. Esse mundo espiritual, Efésios 6 diz que é um mundo de principados e potestades, é uma guerra. Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Efésios 6:12, mas contra principados e potestades. Estamos nessa guerra. Eu preciso romper. Se eu estou quebrando os vínculos com esses demônios, você imagine, eu vivi minha vida inteira, até meus 21 anos de idade, confiando em pau e pedra, fazendo pactos, e de repente agora eu me torno crente com 21 anos. Imagine o que os demônios querem fazer comigo, eles querem acabar comigo. A luta está aí, a guerra está aí, e agora eu preciso de discernimento para entender o que está acontecendo na minha vida, para que eu faça as coisas no comando de Deus. Fale comigo, no comando de Deus. Então o quarto ponto para a libertação é eu tomar decisões nos comandos de Deus. É muito, é pouco, é com esse que vai lamber a água, é quebrando o vaso, é tocando o chofar, e ainda que sejam loucuras, é assim que Deus manda fazer, eu vou fazer, Ele está falando comigo. Quantas mulheres, não é uma, nem duas, nem três, quantas mulheres falam para mim assim: eu estou com uma situação difícil na minha casa, eu comecei a jejuar pelo meu marido. Às vezes não é nem problema com o marido, é orar pelo marido, jejuar para que o marido seja bem sucedido, e vão fazendo jejum. Aí eu falo: poxa, mas de onde você tirou isso? De onde está fazendo esse jejum assim? Aí o outro veio assim para mim: olha, eu tive um sentimento na minha vida, eu estava com um problema, e eu comecei a fazer um jejum de café, não tomei mais café. Eu falo: mas onde tem jejum de café? Esse cara está louco? Primeiro que jejum é abstinência de alimento, ele está tomando café, está falando que é jejum. Não é jejum, eu entendi o que ele está falando, ele está fazendo uma separação, mas Deus falou isso com ele, e sabe o que aconteceu depois? Deu certo, porque quando você faz aquilo que Deus manda você fazer, vai dar certo. Apóstolo, eu estava em casa e Deus mandou eu desligar o celular por 30 dias, eu falei: eu acho que não foi Deus não, hein? Isso aí você já tinha que ter feito, você tinha que ter sabedoria. Não, Deus mandou. Aí eu falo: se Deus mandou, alguma coisa vai acontecer. Libertação envolve os comandos de Deus na nossa vida. Filho de Deus, filha de Deus, jovem, você que tem problemas,
em alguma área da sua vida. Se você só ficar dependendo do que os homens vão fazer com você, você vai receber muito, mas não vai ser por completo. Porque você precisa ouvir o que Deus quer de você. Talvez Deus queira que você confesse o teu pecado com alguém para que você seja curado. Tiago capítulo 5. Confessar os pecados uns aos outros para que você seja curado. Talvez Deus queira isso. Talvez Deus queira que você tenha alguém que caminhe com você. Talvez Deus queira que você abandone os seus amigos para você começar a ter amigos da igreja. É Deus que vai falar com você. A libertação vem por meio de comandos de Deus. Mas aí também tem um outro problema, né? O problema, é lógico, eu já falei, né? É o problema das pessoas lá fora. Mas muitos não têm intimidade. Agora, muitos também, quando escutam, eles acham que é sua alma. Eles falam, acho que isso aí não fui eu. Não foi Deus, foi eu. Sou eu que estou ouvindo isso. É que minha esposa já falou tanto disso na minha cabeça, que agora eu já acho que até a voz de Deus. Não é a voz dela. E aí você fica negando que Deus está tentando trabalhar no seu coração. Libertação envolve deixar Deus te chamar, entregar o seu coração para Ele no altar, quebrar os vínculos com aquilo que você já teve no teu passado e ouvir a voz dEle. Porque, escute, todos nós estamos num processo de libertação. Nenhum de nós estamos libertos completamente. Não adianta você olhar para mim e achar que eu estou liberto completamente, não. Eu estou no meu processo. Mas o meu processo envolve ouvir a voz de Deus. Eu, quando peço para um homem de Deus orar por mim, colocar a mão na minha cabeça, é para que eu tenha unção e para que eu tenha mais de Deus. Porque os meus problemas, quem tem que resolver sou eu, com Deus. E nesses meus problemas com Deus, Ele vai me falar como é que eu vou resolver. Se é com um pastor, se é com um bispo, se é com um apóstolo, se é fazendo jejum, se é fazendo oração. Agora eu vou ouvir os comandos dEle. Consequência disso, vem a vitória. Nós vamos ter as nossas vitórias. Vamos começar a ter vitória em cima de vitória. Mas tem o ponto 5, que aí a maioria dos crentes se atropelam mesmo, que é abaixar a arma e achar que está tudo resolvido. Quando o Gideão viu que ele já tinha vencido os midianitas e que estava tudo em paz, se você depois for ler o capítulo 8, você vai ver que ele tem todas as vitórias, ele tem o povo ao seu lado, as tribos se reajuntam, Efraim, todo mundo começa a ficar perto dele. Aí Gideão está tão contente, tão relaxado, que ele fala assim, olha, traga umas pecinhas de ouro cada um de vocês, tragam ouro, nós estamos tudo em paz, tragam ouro, traga as correntes de ouro que estão nos camelos, as argolas que vocês têm, vamos fazer uma estola sacerdotal, porque nós não temos sacerdote, vamos fazer uma estola sacerdotal de ouro, para que todo mundo olhe para essa estola. E Gideão começou a ficar relaxado, e feliz, e foi abrindo brecha, porque agora ele vai morrer. A Bíblia diz, depois do versículo que nós lemos, depois do versículo 28, ele vai morrer. E por causa dessa estola sacerdotal que ele manda fazer de ouro, no seu relaxamento, né? Está tudo bem, ó, meu marido já está vindo na igreja, meu filho voltou, eu já estou empregado, puxa, passei um deserto, apóstolo, estava tão difícil, mas agora Deus ouviu minhas orações, deixa eu fazer uma estola, deixa eu sentar agora, está tudo bem, está tudo em paz, deixa eu relaxar. E aí se você for ler, irmãos, não dá tempo, né? Mas se você for ler o capítulo 9 em diante, é uma tragédia. Porque Jerubaal vai morrer, Gideão vai morrer. Ele tinha só 70 filhos. Quantos filhos? Não, 70 filhos que ele fez mesmo. Não é 70 filhos que ele adotou. Viu? Nem você como veterinário já viu um negócio desse. 70 filhos que ele fez, a Bíblia diz que ele fez 70 filhos. Pensa bem no negócio. E agora por causa dessa estola, por causa desse relaxamento, você vai ler o capítulo 9 em diante,
um dos filhos vai matar os outros 68 irmãos. Ele vai matar os 68 irmãos, só um foge. Tudo por causa de uma estola sacerdotal, tudo por causa de um relaxamento, tudo porque, está tudo tão bem, tá indo tão bem, eu arrumei meu emprego, já estou dando até dízimo. Quem disse que dízimo vai te guardar de alguma coisa? O dízimo faz parte do teu amor a Deus, nós já aprendemos aqui, dízimo é amor, demonstração de amor a Deus é dízimo, comprometimento com a sua obra. Mas isso não traz proteção sobre o devorador? Sim, traz, mas o meu relacionamento com Deus para dizimar é amor, e por causa desse amor vem um monte de coisas sobre a minha vida, mas dízimo é amor. Então, eu já estou dando o dízimo, eu já estou vindo nos cultos, eu não falto nos cultos, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. E aí quando você olhar, você vai ter dias de paz, mas lá na frente a sua família vai ser estraçalhada, porque o diabo não vai parar. E isso é algo que o crente não pode parar de pensar, o inimigo não vai parar. Eu falo assim para os meus pastores, se ele não me derrubar, vai derrubar você. Se ele não me derrubar, vai derrubar um diácono, vai derrubar um ministro, porque ele não vai parar. Você acha que o diabo vai querer que você somente veja pornografia? Não, ele vai querer que você veja pornografia de homem e mulher amanhã. Amanhã é pornografia só de homem com homem, depois é pornografia com animais, depois é você tocando numa criança, e o diabo não vai parar. Ele não vai parar. Sabe por que o mundo está essa confusão? Que as crianças não sabem mais o que elas são? Você já viu que as crianças não sabem mais o que elas são? Elas estão perguntando, o que eu sou? Como assim que você é? É só olhar no meio das pernas, o que você tem aí? Você sabe o que você tem, você sabe o que você é. Não importa o que eu tenho no meio das pernas, importa, agora é que eu estou numa confusão. Sabe por que elas estão em confusão? Não são porque elas são más, é que o diabo não vai parar. Existe uma agenda demoníaca sobre a terra, que vem, eu ensino isso desde os meus 21 anos de idade, dona Dorothy. Desde os meus 20 anos de idade, existe uma agenda demoníaca que vem lá do tio Patinhas, desde a Disney, onde o Mickey não casa, onde os sobrinhos não têm os pais, onde é o tio que cuida, onde o tio Patinhas só quer saber de dinheiro. Eu falei, tio Patinhas não, o Pato Donald, né, que tem sobrinho e não casa, também não casa, e ninguém casa, e todo mundo fica junto, e é uma baderna, e vem essa agenda desde lá. Só que agora mudou, os desenhos são diferentes. E os nossos filhos estão sendo ensinados assim dentro da escola, porque essa agenda não para, e você não sabe que ele está sendo ensinado, e ele não tem como chegar em você e falar assim, ô mãe, sabe o que me ensinaram na escola? Me ensinaram isso. Ele não tem como falar isso, porque ele não sabe o que é certo e o que é errado. Como que ele vai falar o que está errado? Uma pessoa só fala que está certo e o que é errado quando ela já tem um conceito. Se teu filho chegar na escola com um conceito e o professor falar algo diferente, ele vai falar, nossa mãe, você não sabe o que estão falando lá na escola. Lá na igreja a gente aprende assim, lá na escola falaram isso. O diabo não vai parar. Não adianta você relaxar. Não adianta você achar que agora eu casei. Nossa, eu antes de casar, eu tinha um monte de problemas. Mas agora eu casei, glória a Deus, é sexo todo dia, duas vezes por dia, e agora eu vou ser um homem feliz. Pergunta para quem está casado se é assim. Aí não é. E aí, o que acontece? Acontece que o diabo não vai parar, você casou e o diabo não vai parar. Ele vai tentar te destruir. Ele não vai parar. Meus filhos são filhos do Senhor. Não levanta a mão quem já falou isso. Porque se você falou isso, você falou certo. Se você falou que teu filho é do Senhor, você falou certo. Só que você tem que convencer o diabo disso. Você tem que convencer o diabo que o teu filho é do Senhor, porque o diabo não acredita em você. Ele acredita que por conhecer a tua natureza e a minha natureza, que nós podemos a qualquer momento abandonar os nossos filhos, que nós vamos deixar de ensinar os nossos filhos, que nós vamos deixar de investir nos nossos filhos. Olha o que ele acredita. Ele acredita que um pai é capaz de falar para o filho,
não vou mais te ensinar, ele acredita que nós somos capazes disso, e nós somos capazes disso. Ele não vai parar. Então vamos lá para o processo de libertação. Tudo começa no meu encontro com Deus. Você já teve teu encontro com Deus? Sim ou não? Segunda coisa, você já fez teu coração um altar para Deus? Ele está em você? Já entregou tua vida para Ele? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Você já é filho de Deus, você se encontrou com Ele, Ele conquistou você. Você deu o teu coração para Ele? Ele já é o teu Deus, teu Salvador. Eu nunca dei, eu nunca aceitei Jesus aqui na igreja. Então você precisa fazer. Você precisa fazer. Porque Romanos diz que se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração crer, você é salvo. Você precisa confessar com a tua boca. Não é assim, está na igreja, fecha os olhos e fala, Jesus, entra no meu coração, você sabe quem eu sou. Tá bom, você está fazendo isso, você com Deus, mas e os demônios, sabe que você rompeu? Terceira coisa, quebrar os vínculos, a quem eu adorava, agora eu passo a adorar o Senhor, eu não tenho mais nada, eu não preciso de mais nada que me faça, sabe, irmãos, deixa eu dar uma aulinha aqui de graça para você, sem ser particular, tá bom? Do ano zero, 400 anos antes do ano zero, nós temos Platão, nós temos um monte de pensadores. A Grécia era a maior cultura da época, onde fazia imagens e retratos das pessoas em mármore, na pedra. Nós temos rostos de faraós, nós temos rostos de imperadores feitos na pedra. Você acha que se Jesus quisesse um rosto, Ele não teria deixado para nós o dele? Nós temos até faces que algumas pessoas acreditam que seja Pedro, outros que acreditam que seja João, mas não existe nenhum rosto de Jesus. Você acha que Jesus não poderia ter feito, espera aí, pessoal, estou para morrer, vai, capricha aí. Agora não, fizeram aquele quadro lá de Jesus com a mãozinha assim, que para onde você vai, os olhinhos vai junto. E você acha que Jesus é aquele lá, de olho azul. Eu não sei se Jesus tinha olho azul. Provavelmente não. Eu sei que ele não quis a imagem dele. Porque Deus não tem imagem e Jesus é Deus. Se você tem uma imagem de Jesus, Ele não é Deus. Porque Deus não tem imagem. Eu preciso romper então com essas coisas. Rompi? Já. Graças a Deus os crentes vão até o 3. Agora número 4. Vou ouvir os comandos dele. Intimidade para ouvir comando. Número 5. Eu não vou parar até chegar no céu e deixar a minha geração abençoada e preparada para o futuro. Não vou fazer uma estolinha de ouro, não vou relaxar, não, eu vou até o fim com a minha família, eu vou até o fim com os propósitos de Deus. Feche a sua Bíblia, por favor. Recebeu no seu coração? Recebeu? Está entendendo? Que cristianismo, ele é uma bênção, irmão. Ser cristão é algo delicioso, maravilhoso. Mas em nenhum lugar o Senhor Jesus nos chamou para uma situação de conforto. Ele disse assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como dá o homem. Mas em nenhum momento ele disse que nós teríamos uma vida fácil aqui na terra. Pelo contrário, ele mesmo falou, foi o Senhor Jesus que disse, no mundo vocês vão ter muitas tribulações, muitas dificuldades, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, então não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. Se eu estivesse pregando em Neemias, eu ia falar, é uma mão na enxada e uma mão na espada. É fazendo a obra e se defendendo. Porque se você não se defender, o inimigo vai para cima de você. Quantos espíritos familiares estavam sobre a sua geração? Sobre a geração dos seus avós? Quantas coisas vieram sobre as nossas famílias? E agora nós somos do Senhor Jesus.
Então não é hora de abaixar as armas, é hora de vigiarmos e andarmos. Aí quando eu tenho o discernimento de Deus, eu quero concluir dizendo isso, quando nós temos os discernimentos de Deus, agora eu vou ser feliz. É o texto que nós lemos, houve paz na vida de Gideão, mas essa paz não tem que me fazer afrouxar, não tem que me fazer relaxar, eu vou ter paz, mas vou me manter alerta, vou me manter vigilante, vou me manter guardando o que está à minha volta, vou me manter repreendendo demônios, vou me manter orando para que demônios fiquem longe da minha casa, vou me manter orando para que o emprego que Deus me deu seja sustentado por Ele, não é porque eu arrumei um emprego que agora eu paro de orar, eu vou me manter alerta, até que Ele volte, e vou gozar dessa paz, aí eu vou gozar da paz que Ele tem para mim. Fale para o teu irmão, muitos dias de paz, muitos dias de paz. Fechou sua Bíblia? Vamos orar? Eu estava falando com o pai esses dias, infelizmente, irmãos, a igreja evangélica está se tornando tão mística quanto lugares de onde eu saí. Às vezes eu olho para algumas igrejas que estão sobre o mundo, quanta coisa mística, quanta coisa estranha, quanto fogo estranho. Quantas pessoas acreditando em coisas que nunca vão acontecer, por falta de intimidade com Deus. Quanta gente querendo fazer o que Deus nunca mandou fazer, e quanta gente fazendo aquilo que Deus nunca mandou fazer, e quanta gente não fazendo nada e Deus mandando fazer. A igreja precisa entender que o único que se beneficia de tudo isso é Satanás, porque quando a igreja acorda, quando a igreja se desperta, quando você como igreja está desperto, Jesus falou, né, que o dia é para a gente trabalhar, a noite é para dormir, então nós estamos durante o dia, nós estamos vivendo, temos que trabalhar. Paulo fala, acorda você que está dormindo, porque se você dorme, se você não entende o momento da tua história, quem vai se beneficiar com tudo isso é Satanás. Agora, quando a igreja acorda, quando a igreja abre os seus olhos, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus disse que a igreja é você. Jesus disse que a igreja vai vencer. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor nessa noite tome o nosso coração. Eu peço que a palavra que foi lançada, a semente que foi lançada nesta noite, o Senhor possa estar tomando a nossa vida agora. E que essa palavra produza frutos em nós. Espírito de Deus, existem alguns irmãos, irmãs minhas, que têm tantas situações em suas vidas, que elas escutam esta palavra, Senhor, e não conseguem acreditar que esta palavra é para elas, que elas podem ter uma intimidade ao ponto de ouvir a Tua voz, que elas vão ter paz. Muitas pessoas aqui não conseguem enxergar como isso vai acontecer, mas Espírito de Deus, Senhor Jesus, Deus eterno, toma o coração agora dessas pessoas, e destrói, Senhor, todo o poder das trevas, que enrijeceu esse coração, que endureceu esse coração ao ponto de não conseguir ver o Senhor fazendo. Espírito Santo de Deus, Deus eterno, enche agora essa vida com o Teu poder. Se você precisa disso, fale para o Pai, me enche, Senhor, com o Teu poder. Me enche, Espírito de Deus.
Enche-nos, Senhor. Eu acabei de ter uma visão de uma pessoa, hoje uma mulher, cabelo não é comprido, sentada na cama, no meio da cama, assim, na hora que está levantando, sentada sobre a cama, fazendo uma oração, falando para Deus que hoje é domingo, que hoje é o dia de adorá-lo, de amá-lo. E a sua oração foi tão curta para o Pai, e o Pai viu que você, que fez essa oração curta, não está acreditando que Ele vai fazer na sua vida. Mas eu quero te falar, mulher, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor está dizendo assim no meu coração, para você que fez essa oração curta, por não acreditar naquilo que Ele pode fazer em você, o Senhor manda te dizer, que mesmo que você não tenha pedido, pelo que você escutou hoje, Ele vai fazer na sua vida algo diferente. É uma mulher de cabelos não são compridos, eu não consigo ver o rosto, sentado no meio da cama, fez uma oração muito rápida hoje de manhã, e o Senhor escutou a tua oração, mas Ele viu que você não avançou, porque você não acredita que Ele possa fazer mais, você só agradeceu. E o Senhor manda te dizer que pela palavra que você ouviu hoje, Ele vai fazer algo na sua vida para que você veja que Ele não é um Deus somente para ser agradecido, mas Ele é um Deus que faz algo na nossa vida. Ele vai fazer na tua vida. Eu tive uma outra visão, não sei se faz sentido para alguém, mas eu vi uma bota de mulher, marrom, quase até a altura do joelho. Você mexeu nessa bota essa semana. Peça para Deus te mostrar o que isso significa. Peça para Deus, para que Deus te mostre o que isso pode significar na sua vida. Eu não tenho nenhum entendimento, eu só vi essa bota marrom até o joelho e vi a pessoa pegando, mexendo nisso e guardando isso. Alguém mexeu numa bota marrom? Mexeu? Pode abaixar a mão. Pergunte para Deus o que Ele quer disso. Se Ele me falar, depois eu te falo, mas não me falou nada, Ele só me mostrou isso. Aproveite esse momento que está na igreja, na casa do Pai. Coloca teu coração diante de Deus. Fale para Deus, Senhor, eu parei meu processo quando eu quebrei meus vínculos, mas eu quero avançar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber o que fazer na minha casa, para que a libertação da minha vida, para que eu seja curado por completo, para que eu não fique no meio do caminho. Quando os comandos vêm de Deus, o resultado também será de Deus. Quando os comandos são seus ou dos homens, o resultado vai ser o seu ou dos homens. Mas quando você escuta a voz de Deus e as direções de Deus, a resposta também será dele.
Uau, Deus está me dando algumas visões aqui que eu dificilmente tenho assim no meio do culto. Eu acabo de ver assim, um homem e uma mulher com duas taças muito finas nas mãos, e eles bateram a taça uma na outra e elas quebraram, e a taça quebrou. E vocês estão juntos, mas a coisa está toda em pedaços. No meio dessa visão, eu vi os cacos caindo no chão, todos eles caindo no chão. E vi crianças andando por perto, e vocês tentando impedir que as crianças pisassem nesse vidro. Isso é para um casal que está aqui. Nenhuma das crianças se feriu gravemente, mas todas elas ficaram com um machucadinho no pé, sangraram num determinado momento. E hoje, essas crianças já são grandes. Você já até tirou os cacos de lá. Você e ela já tiraram os cacos de lá. Mas os pés dos seus filhos ficaram marcados. E as taças foram quebradas. Daí vem do céu uma mão, com 2 novos copos, 2 novas taças, e dá uma para você e dá outra para tua esposa. Só que essas não são finas, são fortes, porque é o Senhor que está fazendo o teu casamento, é o Senhor que está restaurando o teu casamento. Então eu te entrego o sentimento que Deus coloca no meu coração. Não olhe para trás por aquilo que já quebrou, olha para aquilo que o Senhor está fazendo de novo na sua vida. Porque ainda que os teus filhos tenham vivido tempos difíceis, ou que eles tenham sido marcados por situações que os machucaram, o tempo novo agora será diferente na vida deles. Quem anda comigo nesses anos de ministério sabe que eu não estou acostumado a fazer isso. Até mesmo quando eu recebo algum sentimento assim, eu não faço. Mas hoje eu estou tendo um impulso muito forte da parte de Deus. Se você está entregando os pontos para o inimigo, se você está entregando os pontos para o inimigo, você está dizendo, isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui eu não vou conseguir. Eu quero orar por você. Se você se sente em liberdade para vir aqui para frente, vem aqui para frente, fica aqui na frente que eu vou orar por você. Quero abençoar a tua vida. Se você está naquela condição assim, eu não vou conseguir. O diabo é mais forte que eu não vou conseguir, eu não tenho força. Vem aqui, por favor, aqui na frente, eu quero orar por você. Pode ficar aqui. Se tiver mais alguém que quer vir, pode vir, pode ficar aqui, aí. É você com Deus. Não precisa se sentir envergonhada nem triste, porque nós somos assim. Muitas vezes o inimigo nos convence de coisas. Tem mais alguém que precisa vir para frente? Se você acha que na minha vida não vai dar certo,
Vamos orar com eles, vocês que estão aqui na frente. Eu quero orar por eles, mas vocês estão perto.
Queria convidar a igreja a ficar em pé. Há um mover de anjos do Senhor entre nós. Sabe, enquanto eu estava orando aqui na frente, é como se eu visse, eu estava orando com ele, estava com meus olhos fechados, mas é como se eu visse assim no fundo, labaredas de fogo. Então eu virava para cá para orar com labaredas de fogo, olhava para lá, labaredas de fogo. E os anjos do Senhor, eles são muitas vezes vistos dessa maneira, como labaredas, né, de fogo, como os seus ministros de fogo. Abre seu coração, abre sua vida para Ele agora, para Deus, para o Senhor. E se tem algum presente do céu para você, que você receba Ele agora. Se você tem a cura do Senhor para o seu corpo, que você seja curado agora. E em nome de Jesus, eu ordeno que, por meio do nome de Jesus, eu ordeno aos demônios que trouxe algum tipo de enfermidade sobre o seu corpo, que saia do seu corpo agora. Eu ordeno, saia, espírito de enfermidade, saia agora. Deus, eu peço que o Senhor tome agora as nossas vidas nas Tuas mãos, e que este mês de maio seja um mês, ó Deus, de muitas surpresas do Senhor entre nós, de libertação, de manifestação do Teu Espírito sobre nossas vidas. Liberta a Tua igreja, para que a Tua igreja, Senhor, possa destruir as portas do inferno, e para que os Teus filhos comam do melhor desta terra. Liberta os Teus filhos para enxergarem o ouro e a prata que o Senhor tem. Liberta os Teus filhos para que eles possam enxergar a Tua bondosa mão, mostrando as direções para a vida deles. Abençoa-nos, Senhor, que a Tua unção esteja sobre eles, que a Tua manifestação esteja sobre cada um deles. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Você nunca entregou sua vida para Jesus? Lembra, o primeiro passo é dar a vida para Ele, dar o altar, o teu coração para Ele. Você escuta a voz de Deus, você já escutou, você sabe que Ele é teu Senhor, você quer entregar a tua vida para Ele hoje? Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Se você nunca entregou, deixa eu orar por você, vem aqui na frente, vamos tomar essa decisão juntos, eu oro por você. Se você nunca falou, Senhor Jesus, entra no meu coração, Tu és o meu Deus, eu quero te ajudar nessa oração, quero orar com você, quero te ajudar, vem aqui para frente, eu vou orar com você. Se você nunca fez essa oração, nunca fez? Vem cá. Tem mais alguém que nunca fez essa oração, quer que eu ore com você? Vem cá que eu oro com você, e a gente toma essa decisão juntos. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão por Jesus? Glória a Deus, é a melhor decisão. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Você nunca tomou essa decisão, você está vindo na igreja, sabe que Ele é Deus, Ele já te convenceu, só que hoje você quer entregar o coração. Glória a Deus. Mais alguém quer vir para frente? Quer entregar sua vida? É uma grande decisão. Num país cristão como o nosso, a gente acha que a gente já tem Jesus, né? Mas a sua vida só vai mudar o dia que você falar, Jesus, entra no meu coração. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente? Você também? Que legal. Valeu. É de Deus. Você sabe que Ele é Jesus, que Ele morreu por você, né? Então hoje você quer que Ele entre no seu coração? Legal, nós vamos orar. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então vamos orar juntos nós três? Vamos? Fechem seus olhos.
Quem que é da consolidação que vai dar a Bíblia para eles? Ali. Aquele homem pequenininho ali. Ele é pequenininho ou é grande? É grande, né? Parece, mas não é. Ele vai dar uma Bíblia para vocês e um livrinho sobre essa decisão de vocês. Vai lá com ele que ele vai fazer isso agora, vai dar uma Bíblia para vocês. Vamos orar? Dá a mão para quem está do seu lado, se é da sua família. Se você sentir a vontade para dar a mão para outra pessoa, pode dar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado porque o Senhor escuta a nossa oração. E obrigado porque o Senhor está fazendo uma obra em nós. Senhor, completa essa obra que o Senhor começou. Faz a obra por completo. Que a nossa libertação seja por completa. E que a glória da nossa casa seja, Deus, para nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e assim toda a nossa geração te glorifique. Que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, da nossa geração, de geração em geração, e todas as nossas gerações te deem sempre a glória. Ajuda-nos, abençoa-nos, nós te pedimos. Guarda os Teus filhos na volta para suas casas, que este mês seja abençoado, Senhor, na vida deles. Que se alguém perdeu alguma coisa no mês passado, que seja restituído nesse mês em nome de Jesus. Que milagres aconteçam nas nossas vidas e o Senhor seja glorificado hoje e sempre, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe.